Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje na carta de Tiago, no capítulo 5. Vamos continuar aqui no versículo 7, que diz: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Ok, irmãos, vamos nos aprofundar nesse trecho da Palavra de Deus que fala para nós aqui sobre paciência. Nós vimos anteriormente Tiago falando sobre a sabedoria prática, como nós podemos colocar a fé em prática, e aqueles verdadeiros cristãos são aqueles que adquirem a sabedoria do alto, que buscam essa sabedoria, que lidam muito bem com a sua própria língua, que refreiam a sua língua, se submetem a Deus, resistem ao diabo e às suas obras, são aqueles que lidam muito bem com as suas questões financeiras e são aqueles que perseveram nos sofrimentos. De fato, é muito fácil você perseverar quando as coisas estão fáceis. Quando está tudo uma maravilha, é muito tranquilo a gente perseverar. No entanto, Tiago nos exorta a perseverarmos ainda que as circunstâncias estejam adversas. Ainda que as coisas sejam difíceis, nós precisamos perseverar. E Tiago nos exorta de forma bem contundente, mostrando o exemplo dos profetas. Vários profetas foram perseguidos, foram mortos a fio da espada, porque eles eram voz do Senhor, porque passaram por diversas perseguições e perseveraram até o final. Esses profetas então receberam a glória junto com o Senhor. Eles foram para a glória junto com o Senhor e podem desfrutar da presença de Deus. Então Tiago está querendo dizer para nós que nós precisamos tomar como exemplo esses grandes profetas que passaram por sofrimentos, passaram por situações difíceis, mas continuaram perseverantes, continuaram firmes nos caminhos do Senhor. E nós talvez não estejamos passando por uma tribulação tão grande quanto as que os profetas já passaram. Talvez nós estejamos desesperados porque a situação não está tão fácil assim, mas a ordem que a palavra nos dá é persevere e persevere até o final. Os profetas perseveraram. Assim também nós podemos perseverar e nós vamos experimentar a glória junto com o Senhor. Também Tiago utiliza o exemplo de Jó. Jó foi um homem muito perseverante, muito paciente. Aqui nesse texto, às vezes a perseverança e a paciência, ela é traduzida de forma muito semelhante. Então, perseverança e paciência, aqui nesse texto em particular, é um pouco semelhante. Jó, ele teve uma paciência, uma perseverança muito grande. Afinal, ele perde todos os seus bens, perde a sua família, mas ele continua perseverando nos caminhos do Senhor. E no final da sua vida, no final da sua história, tudo lhe é restaurado. Tudo é restaurado porque Jó perseverou, porque ele continuou firme ali nos caminhos, no projeto do Senhor. Então, dois grandes exemplos aqui.
a perseverança de Jó e a perseverança dos profetas que passaram por diversos sofrimentos. Ambos passam por inúmeras dificuldades, mas continuam firmes. E tem um outro exemplo aqui, uma outra ilustração que Tiago se utiliza para nos exortar, para nos dizer que nós precisamos continuar perseverantes, é o exemplo do agricultor. O agricultor, ele planta a sua semente e ele aguarda o tempo das chuvas para que a sua semente então floresça e dê fruto. E isso é muito interessante, porque isso faz com que a gente desenvolva a nossa fé. Então nós precisamos fazer a nossa parte, que é semear, mas nós precisamos crer que o Senhor mandará a chuva no tempo certo e a chuva no tempo certo fará com que a nossa semente produza fruto, que ela cresça como conforme a sua espécie e ela dê o seu fruto no tempo devido. Então nós precisamos ter fé, perseverar, acreditar e confiar que o Senhor está no controle de toda a situação e que Ele enviará as chuvas no tempo devido para que nós possamos experimentar essa colheita. E ele diz que o juízo está às portas, a vinda do Senhor está próxima. Isto serve de consolo para todos nós. Já que a nossa vida aqui na Terra é muito breve, é como se fosse uma neblina que vem, se instala e logo se passa, nós precisamos ter paz em nossos corações e perseverar com fé que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, a vinda do Senhor está próxima. Então, nós podemos confiar nessa palavra que é digna de confiança. O juiz está às portas e Deus também é apresentado aqui nesse texto como sendo um Deus cheio de compaixão e de misericórdia. Não acredito que Deus deixará que você passe por necessidades. Pode ser que você passe por algumas privações, mas a sua misericórdia, a sua compaixão é infinita e Ele não vai permitir que nós passemos por necessidades. Pode ser que a gente passe por algumas privações no sentido de, puxa, eu queria aquilo lá, mas de repente eu não posso ter. Mas o que é necessário para a nossa sobrevivência, isso não vai faltar, porque o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Se nós andarmos conforme a palavra dEle, se nós vivermos conforme a palavra dEle, continuando o nosso trabalho, suando a nossa camisa e também experimentando a graça de Deus nas nossas vidas, nós vamos ter a bênção do Senhor e a compaixão e a misericórdia dEle será manifesta nas nossas vidas. Por último, o texto de Tiago aqui no versículo 12 diz para que nós não juremos nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que nós não empenhemos os nossos bens, as nossas coisas à toa, né? Porque ele diz que seja o nosso sim, sim e o não, não. E este muito provavelmente foi um ensino muito importante de José. Isso mesmo, José, o pai de Jesus e o pai de Tiago, que escreveu aqui essa carta maravilhosa. Pode ser que ele tenha ensinado para os seus filhos a importância de você cumprir a sua palavra, de você empenhar a sua palavra e você honrar a sua palavra. Você não precisa jurar por nada, você não precisa se comprometer com os seus bens, você precisa apenas honrar a sua palavra que foi dada. Honre seus compromissos e você será bem-sucedido. Honre a sua palavra e você será muito bem-sucedido aqui na terra. Não precisa mais, quando eu era criança, eu jurava, né? Não só eu, né? Muita gente fazia esse tipo de brincadeira, né? Eu juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. Coitada das mães, né? Que ficavam todas com a orelha em pé se o filho não honrasse a sua palavra. Mas um dos grandes ensinamentos de meu pai foi:
O que vale do homem é a palavra. Se você assumiu um compromisso, honre até o final. E eu acredito que este ensinamento foi um ensinamento bíblico, um ensinamento de José para os seus filhos e ficou registrado na palavra de Deus. E hoje nós podemos ter esse ensinamento como um princípio para as nossas vidas. Leve esse princípio para a sua vida e você terá sucesso em tudo o que você fizer. Honre a sua palavra e seja paciente, seja perseverante em tudo que você fizer. Este é o grande segredo do sucesso aqui, conforme esse trecho da palavra de Deus no livro de Tiago. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero orar, ó Deus, por cada um que está assistindo esse vídeo agora, que em nome de Jesus a sua presença inunde esses corações. E eu quero orar, ó Deus, para que o dia de hoje seja um dia abençoado, para que sejamos guiados por Ti, para que tenhamos muita paciência. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Senhor desenvolva em nós essa virtude tão difícil de ser conquistada, mas nós queremos, ó Deus, experimentar com paciência, com perseverança, a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, os caminhos que nós devemos percorrer, que o Senhor nos mostre esses caminhos, que o Senhor nos revele para que tenhamos a nossa paciência firmada em alguma coisa, né, que nós possamos realmente confiar que o Senhor está no controle de tudo, que a vinda do Senhor é próxima e que esta fé possa nos consolidar no caminho do Senhor. E Pai, eu oro também, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a honrar os nossos compromissos, honrar as nossas palavras. Quando nós falarmos que vai acontecer algo, que nós façamos assim. Quando nós empenharmos a nossa palavra, que nós possamos honrar até o final. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Compartilha, você não sabe o quanto ajuda o nosso canal você compartilhando esse vídeo e disseminando esse conteúdo. Deus abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau.